Olá, muito boa noite. Hoje é sábado, 17 de julho de 2021. E eu imagino que daqui mais uns 30 dias nós já estaremos começando o verão. Até porque agora no final de julho os pássaros já começam a cantar mais cedo. Os dias já começam a ficar mais longos e, por consequência, as noites mais curtas. Mas ainda nesta semana de 17 a 23, mais uma semana de muito frio intenso. É o inverno do sul do Brasil. E aproveitando nesta noite de sábado, enquanto estamos em casa, até por força da pandemia, que já diminuiu bastante seus contágios, mas ainda tem número elevados de contaminados e também de mortes, infelizmente. Como havia anunciado, hoje quero conversar sobre depressão. Antes, um convite. Inscreva-se no nosso canal. Se achar que a ideia é interessante, passe adiante, compartilhe. É trocando ideias que nós vamos aprendendo, é trocando ideias que nós vamos nos esclarecendo para a vida. Considero que nós temos duas doenças modernas que são verdadeiros cânceres. Eu, inclusive, chamo de cânceres modernos. O câncer moderno, a depressão, e a outra é a diabetes. Porque as doenças em si não chegam a criar grande problema, mas os reflexos delas em nosso organismo é muito acentuado. Depressão seria duas faces da mesma situação? Ou depressão seria a luta dos contrários? A luta dos contrários, quer dizer, eu lutando contra mim mesmo. Eu tenho ação que cria reação, que cria uma nova ação, e assim vai indo, parece uma bola de neve. Depressão, ela cria aqueles sintomas de apatia, desânimo, cansaço. Parece que a vida perdeu a graça. Parece que tudo aquilo que eu fazia até então perdeu sentido. As pessoas com depressão acentuada perdem o gosto de viver. Quantas não dizem a vida não tem mais graça? Só que, na visão ocidental, aí o depressivo é encaminhado ao tratamento com psiquiatra e busca psicólogos para tentar se ajudar. A medicação química para a depressão tem efeitos colaterais seríssimos, inclusive perda de memória e, fundamentalmente, ressequimento do pulmão e dos rins. Fluoxetina, sertralina, escitalopram, os efeitos colaterais são muito grandes. Mas reconheço que o paciente depressivo, diante do psiquiatra, não tem muita alternativa. É assim que é tratado. Ele melhora o seu humor, ele melhora seu grau de ansiedade, mas não melhora a qualidade de vida. E de onde é que vem a depressão? Quais são as causas da depressão? Vamos pegar a visão da medicina chinesa, que sempre mergulha nas causas. 70%, mais ou menos 70% dos casos de depressão, elas são criadas. Ou seja, as pessoas depressivas, 70% têm uma capacidade incrível de ficar deprimida. Vai dizer, mas como assim?
Quer dizer que as pessoas têm depressão porque querem? Não, elas não querem depressão. Só que elas estão com intensas emoções, elas estão vivendo um período emocional instável, criando ideias ruins contra elas. Elas estão num caminho de perdição, num caminho contra si próprio. A depressão, na compreensão da medicina chinesa, ela tem duas manifestações emocionais antes. Eu vivo o depressivo, ou ele vive um período anterior, relativamente prolongado, de raiva, e essa raiva pode se desdobrar em decepção ou frustração. A raiva, decepção e frustração está no fundo de um tipo de depressão. O depressivo, via de regra, está raivoso, uma raiva guardada, ele está ressentido, ele está decepcionado, ou ele está frustrado. Quando isso se prolonga, em seguida vem depressão, um peso nas costas, um peso no tórax e as pernas também pesada. Aliás, quando a pessoa tem raiva e guarda essa raiva, está guardada essa raiva por algum tempo, eu estou remoendo isso, ela já está doente. Porque olha aqui, ó. Quem tem raiva nunca tem raiva de si. Sempre tem raiva de outro. E esse outro, ou essa outra que eu tinha raiva, ou que eu tenho raiva, até momentos antes, até um tempo antes, era pessoa de boas relações. Era até amigo, amiga, ou namorado, namorada, ou marido, ou mulher, ou vizinho. Era pessoa até então de boas relações. Quem sabe se de bem querer, ou até pessoa das relações amorosas. O que aconteceu que isso se transformou em raiva, decepção ou frustração? Essa raiva, essa decepção, essa frustração, quando muito intenso, é exatamente o caminho errado do que eu deveria tomar, porque a pessoa que eu tenho raiva, ela nem sabe que eu tenho raiva dela, ou ela não consegue dimensionar a intensidade da raiva que eu tenho. Quer dizer, a raiva em relação a uma terceira pessoa, em relação a ela não vai acontecer nada. Ela está andando e vivendo a vida dela normalmente. Eu é que estou remoendo isso. Ao remoer essa raiva, ou a decepção, eu investi tanto numa pessoa, eu acreditei tanto nisso, e olha a decepção, olha a chatice que eu fiquei. Mas essa pessoa pediu para que eu investisse nela? Essa pessoa, que agora estou decepcionado, frustrado, pediu que eu tivesse essa intensidade de emoções em relação a ela, ou eu criei essa expectativa, e com uma expectativa falsa? Ou seja, o depressivo é mais ou menos como aquele que vai mergulhar no vício. Ele vai uma vez, bebe lá seu trago, usa lá sua droga, é só uma vez. Vai uma segunda vez, uma terceira, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Ou seja, vai esticando o limite. Ele vai esticando a corda. Chega numa altura que aí ele não consegue mais deixar do vício sozinho, tem que buscar ajuda. A raiva, decepção, frustração é mais ou menos isso. Eu vou potencializando isso. Eu vou esticando a corda. Eu vou passando do limite.
eu vou apimentando isso. Fecha aquela janela lá, por favor. Eu vou apimentando isso, eu vou dando corda a isso, ou as portas interiores que tem algum vento aqui. Eu vou dando corda para isso, vou incentivando isso, vou estimulando isso. Normalmente troco ideias com pessoas erradas, normalmente busco opiniões erradas e vou potencializando. Vai potencializando a raiva, vai potencializando a emoção, vai potencializando a decepção e a frustração. Quando chega a uma altura, isso se transformou em tristeza. Isso se transformou em desânimo. Porque não há fogaréu, não há fogo que eu consiga manter permanentemente a mesma chama. Eu não tenho como manter uma fogueira por muito tempo. Essa fogueira vai acabar. A fogueira interna que eu criei é tão intensa que depois ela acaba. Quando tinha decepção, frustração ou raiva, eu já estava doente. Isso está localizado lá no fígado. Por isso a gente anda com raiva de fígado. A gente anda amargo, anda azedo. Já levanta mal-humorado. Aliás, nem dorme direito. Porque tem esta situação que eu queria resolver do meu modo e não consigo. Não consegui e não consegue. Porque como é que eu vou resolver do meu modo uma relação? Quer dizer, uma relação só pode ser a 2 ou 3, seja um amigo, seja o pai, seja a mãe, seja o irmão, namorado, marido ou mulher. Na relação sempre compreende 2 ou mais pessoas. Como é que eu quero que a vontade minha, individual, prevaleça numa relação? É impossível isso. Ou seja, eu me comportei como um ser humano mimado, que não aprendi a ouvir não, que não aprendi a ser realista, a cair na realidade, para compreender que tudo acaba. Tudo tem um tempo para acontecer, para vivenciar e depois termina. Os próprios namoros terminam, os próprios noivados terminam, os próprios casamentos terminam. E naqueles casamentos que duram para a vida toda, um ou outro vai morrer antes, quer dizer, um vai ficar sozinho. Nas minhas relações de amizade também, as amizades terminam, não por inimizade, mas porque um ou outro foi embora, trocou de cidade, trocou de bairro, criou distanciamento, não nos encontramos mais. Então as relações sempre se modificam e a dinâmica do dia a dia de trabalho, de escola, de outras atividades vai distanciando as pessoas. Os mimados, os que não estão acostumados a ouvir não, os que não estão acostumados a botar os pezinhos no chão, aqueles que pensam que vivem só de emoções, pois são justamente os que mais se quebram. E são justamente aqueles 70% que mergulham em depressão. Porque depressão é dar pressão. Eu mesmo dei muita pressão em cima de mim. Não foi ninguém que me pressionou. Fui eu que superestimei, eu superestimulei, eu superdimensionei, eu vivia num imaginário que na realidade não pôde corresponder. Quando isto se transforma em raiva, decepção, frustração, isso se transforma em tensão. O fígado se fecha. E a partir dali, a circulação do sangue começa a ficar mais lenta, mais quente. E aí todo o nosso organismo sofre. Então sofre a nossa fisiologia e sofre a nossa estrutura mental. Tem insônia, ideias confusas, dificuldade de concentração, um desânimo total. Mas fisicamente também sente peso, corpo pesado. É por isso que depressivo adora cama. Adora ficar na cama muito tempo,
não é daqueles que levantam cedo e se deixar, fica na cama o dia todo. Vai perdendo o sorriso, vai ficando com o semblante fechado. Isso é sinal de raiva. Normalmente, essa parte da nossa testa, a região aqui cria uns riscos. Parece que andei cortando com uma faca, uns riscos profundos. Essa é a primeira causa, primeiro motivo da depressão. Decepção, frustração ou raiva, ou a raiva desdobrada desses outros dois sintomas. O outro motivo de depressão, na compreensão chinesa de medicina, é pessoa excessivamente preocupada. Porque a pessoa preocupada também, ela não se deu conta que ela é pré-ocupada. Ou seja, ela se ocupou antes. A criança vai para a pré-escola. Se ela está na pré-escola, é porque ela ainda não entrou na escola. Ela está fazendo o prézinho. Só para ir se adaptando depois, ela vai para a escola. Então, ela está se ocupando da escola com atividades que não são da escola. Por isso, pré-escola, o prézinho que ela está fazendo. O preocupado, ele se preocupa antes. Quer dizer, eu estou preocupado com uma situação que nem sabe se vai ocorrer. Mas eu já estou enxergando o perigo lá adiante, eu já estou enxergando consequências lá adiante, eu já estou adiante do tempo, imaginando situação que possa ocorrer, por isso preocupado. Exemplo típico dos pais que ficam preocupados quando os filhos saem de casa para balada ou saíram à noite. O pai ou a mãe fica preocupado com o que possa acontecer com o filho e o que possa acontecer de ruim. Porque ninguém fica preocupado com coisas boas. Não existe preocupação com coisas boas. Eu não estou preocupado porque amanhã eu posso ganhar a Mega Sena. Ninguém fica preocupado de ganhar a Mega Sena. Eu posso até querer, eu posso até desejar, mas ficar preocupado não fica. Sempre que se fica preocupado é com situação ruim, é com eventos que possam ocorrer que me criaria muita tristeza, muito desagrado. Os preocupados é aqueles que aqui na testa têm riscos horizontais. Valetas aqui na testa em horizontal. Em vertical é brabeza, é raiva, é decepção, é frustração. Pois o preocupado também vai mergulhar em depressão. Porque o preocupado, como diz no Rio Grande, é como um quero-quero. Ele está sempre alerta, ainda que não precise. Ele não relaxa, ele não descontrai. E não é uma pessoa que conta piadas, que brinca, que gosta de ouvir boas histórias. O preocupado normalmente gosta do quê? De comer, beber e dormir. Claro, trabalha pela necessidade. Mas o preocupado é mais ou menos ocioso. É um quero-quero, sempre alerta, mas é só um alerta mental. Ora, como eu estou preocupado com situações que possam ocorrer, nós teríamos que fazer uma pergunta para nós mesmos, para cair na realidade. Eu estar preocupado com a filha que saiu para a balada, estar preocupado com a filha que se enturmou com uns amigos que não têm muito boas referências. Essa preocupação que eu tenho vai colocar essa filha em proteção, em salvaguarda? Não vai. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Porque são esses que estão em atividade.
São esses que saíram à noite para as atividades recreativas. Eu estou dormindo, eu estou em casa, não tranquilo, mas pensando. Comigo, em princípio, não deverá acontecer nada, a não ser um problema de hipertensão, a pressão sempre aumenta, o grau de ansiedade sempre aumenta, e começa a ter o intestino muito lento, ou diarreias, ou excesso de urinação, ou bloqueio de urina, ou cabeça pesada, ou tontura. Esses são as síndromes, são sintomas que acontecem com aquelas pessoas que ficam preocupadas e desandam a comer. Parece que não consegue ver comida que tem que estar comendo. Esse grau de preocupação é um outro fator que leva à depressão. Agora, tem como controlar a raiva? Claro que tem. Tem como controlar a decepção, a frustração? Claro que tem. É só não fazer a aposta mais do que eu posso esperar. Aliás, também a depressão sempre vem naquelas pessoas que apostam. Eu apostei tanto naquela pessoa, eu investi tanto, eu incentivei tanto, olha no que deu. Mas isso que eu fiz, e agora estou decepcionado, frustrado, que olha no que deu, é porque eu esperava retorno. Quem faz gestos, quem toma atitudes, quem toma decisões, quem investe nas pessoas, quem deposita nas pessoas muita confiança, muitos louvores e está esperando a retribuição ou alguma coisa em troca, vai quebrar a cara. Vai frustrar, vai decepcionar. Aliás, nós ocidentais somos engraçados porque nós dissemos assim, olha, fiz tanto favor para aquela pessoa e olha a retribuição que ela me faz no final, virou a cara. Então eu não fiz favor. Eu pratiquei atos, eu fiz ajuda, esperando retorno, querendo algo em troca. Porque se eu faço o bem, como diz o ditado, se eu faço o bem sem olhar a quem, eu não estou esperando nada em troca, eu não vou me decepcionar. Eu ajudo, eu colaboro, eu incentivo, mas como ser humano, que tem uma compreensão da vida andando para frente, da vida em desenvolvimento, da vida em crescimento. Eu faço pelo gosto de fazer, pelo meu espírito de compaixão, de solidariedade, de admiração pelas pessoas, mas sem esperar nada em troca. Aqui são os bons relacionamentos, aqui são os relacionamentos verdadeiros, aqui são os relacionamentos que nunca terminam. Porque cada um estende a mão sem esperar que o outro também lhe estenda a mão. Ou seja, eu não espero nada em troca. Tudo que se fizer esperando algo em troca tem boas chances de frustrar, de decepcionar. Aliás, eu só espero algo em troca nos negócios. Eu vou comprar um produto, vou pagar o preço, espero receber o produto que eu comprei. Então, nos contratos que a gente faz com as pessoas, uma compra e venda, uma permuta, uma parceria, nas relações negociais, aí sim, eu espero troca, mas aqui é troca de coisas, não é troca de pessoas. Por isso também tem um outro ditado popular muito sábio: negócios, negócios, amizades à parte. Quem mistura as amizades com o negócio não vai dar certo.
E quem mistura relacionamentos afetivos, amorosos com negócios, também não vai dar certo. Então, quando nós dizemos, eu fiquei louco com fulano, eu fiquei muito bravo com fulano, fiquei muito bravo com a fulana, eu não fiquei bravo com fulano nenhum, eu estou enlouquecendo. Eu estou criando emoções intensas na direção errada. Elas vão virar contra mim. Eu não fico bravo com ninguém. Eu não estou enlouquecendo com ninguém. Eu estou enlouquecendo a minha pessoa. Essa brabeza, essa raiva, essa frustração, essa decepção, é porque eu superdimensionei. Eu estiquei a linha. Eu queria mais dessas pessoas do que elas podem me dar. Porque eu esperava alguma coisa em troca. Não há relação sincera de amizade, de companheirismo, de compadrio, relação amorosa, quando se espera algo em troca. É por isso que há tanta separação de casais. Porque um aposta as fichas no outro. Mas a relação não pode ser assim. A relação de negócios, de namoro, de amizade tem que ser uma relação sincera, uma relação de franqueza, uma relação de lealdade. Ser franco, ser leal. Isso até parece coisa do passado, porque modernamente o que dizem de manhã, de tarde não vale mais. E as pessoas estão vivendo de forma muito superficial. É por isso que temos tantas depressões, é por isso que temos tanta tristeza. Aliás, para a depressão, nestes tempos de afastamento social, nestes tempos em que as pessoas estão cuidando mais de si, estão enjauladas, olhando para o próprio umbigo, é só olhar as redes sociais. As pessoas passam o tempo se exibindo nas redes sociais, mostrando corpo, mostrando roupa, mostrando carro. Elas não colocam ideia nenhuma. São pessoas que precisam colocar coisas para ser valorizado. Mas o valor está nas coisas que eu mostro. O meu valor como pessoa é outro. Mas eu só vou ter valor ou não pelas minhas ações, pelas ações que pratico. Pela minha exposição humana. Eu digo para as pessoas que vão para a rede social, coloque ao menos uma ideia. Posso até não estar certo com a minha ideia, e ao colocar uma ideia, eu vou ter apoios e críticas. O que eu não posso fazer é só me exibir na rede social, mostrar a barba que está bem feitinha, mostrar os músculos, mostrar o bíceps, mostrar a barriga, mostrar a roupa. Quer dizer, as pessoas precisam mostrar coisas e elas se escondem atrás dessas coisas. Ou seja, estão valendo menos do que as coisas que elas mostram. Porque eu sou o que eu falo, o que eu passo adiante, e o que eu faço. É esse tripé. Quer sair da tristeza, quer sair da depressão. Primeiro, crie ideias. Essas ideias não guarde só para si, não seja egoísta. São ideias boas, compartilhe. Semeie essas ideias. Porque vai ajudar muita gente. Então, ter ideias, levar adiante, mas essas ideias têm que se transformar em realidade. Se não se transformar em ação concreta, foi só sonhos, um momento de devaneio. E como é que vamos sair da depressão se nós estamos se alimentando mal,
dormindo mal, vivemos situações de estresse. E tem um outro problema que este é mais sério. As pessoas não leem. Ler livros, bons livros, livros clássicos, eles, além de nos abrir um campo de visão, eles ainda nos ensinam ao autocontrole, ao autoconhecimento. As pessoas ficam o dia inteiro aqui no celular, inclusive as crianças. Aqui, eles têm uma carga de informação que não serve para nada. É muito interessante a rede social para mim localizar pontos. Eu quero ir num local, não sei onde é. Eu preciso comprar alguma mercadoria, não sei onde encontro. Eu preciso localizar ambientes, espaços. A rede social é ótima, mas ela não aprofunda nada. É tudo superficial. Então, todos os aficionados por rede social sabem as mesmas coisas, ou seja, nada. Porque na hora da dificuldade, isto não ajuda. Na hora da dificuldade, eu vou precisar dos amigos de verdade. E estes são muito poucos, porque as pessoas estão muito superficiais e elas só agem por interesses muito imediatos e muito mesquinhos. A maioria das pessoas no Brasil sabe ler, mas não leem. É pior que o analfabeto. Quando eu leio um livro, eu abro uma ideia a mais. Existem pesquisas, existem estudos mostrando que não existe Alzheimer em quem lê. Quem lê não perde a memória. Quem lê não faz ideias confusas. Agora, eu não vou ler para ser uma biblioteca guardada. Eu tenho que ler e levar as ideias adiante, trocar ideias com os amigos, com os vizinhos e assim por diante. Cada filme, cada livro, cada realidade que eu for vivenciar, cada passeio que eu fizer, mais longe ou mais perto, vai me trazer uma história de vida. E é vendo tantas histórias de vida que nós vamos moldando a nossa. Raiva, preocupação, decepção, frustração. É tudo coisa criada na minha mente fértil, de criança ou adulto mimado, que não aprendeu a botar os pés no chão, a cair na realidade. E saber que tudo na vida exige sacrifício, exige dificuldades e não é como eu quero. Muita coisa se realiza exatamente como eu planejei, mas muita coisa não se realiza conforme o planejado. E eu tenho que compreender isso. Quando eu não compreendo ou não aceito, se quebra. Porque as coisas que são, as coisas que existem, não depende de eu aceitar ou não. Elas existem, elas são assim. Eu concorde ou não. Então eu não quero sofrer. É mais fácil concordar, é mais fácil se adaptar a essas situações. Nós precisamos se alimentar melhor. E quando nós comemos muita gordura, muita fritura, muito alimento branco, essa cor é importante prestar atenção. Esses alimentos brancos e esse excesso de gorduras ruins criam processos inflamatórios e criam dor, que vão se somar àquelas dores de ideia que eu já estou passando. Então, depressão, 70% dos casos é porque eu potencializei as emoções.
eu estiquei a corda. Eu fiz que nem viciado. Insisti, até que fiquei dependente. Eu insisti nas coisas erradas, até que desisti. Mas agora não desisti só das coisas erradas, eu desisti também das coisas boas, porque eu gastei uma energia, e a nossa energia é uma só, eu gastei uma energia fantástica contra mim. Por isso o depressivo tem um peso aqui no tórax, e se pressionar aqui, em cima do timo, que é uma glândula, ou que para a medicina chinesa é o vaso da concepção, mamilos bem no meio, se pressionar aqui, o depressivo sente dolorido esse osso do tórax, porque ele se fecha. Ele se fechou para o mundo e criou um mundo à parte. As tentativas de suicídio muito vêm por aqui. A depressão que fica, aquela depressão prolongada, vem por aqui. O depressivo vive a amargura, vive um tempo muito amargo. Eu só vou vencer essa amargura, primeiro com amargo mais forte, ervas medicinais. E segundo, eu tenho que olhar logo adiante do meu umbigo, logo adiante de onde eu enxergo, para saber que o mundo não é apenas o meu pátio da minha casa. O mundo não é apenas o quarto em que eu durmo. O mundo é muito mais amplo. Tem muitas pessoas, algumas com dificuldade muito maior que a minha, mas a grande maioria enxerga essas dificuldades como um desafio a enfrentar o dia a dia. E se dar conta, compreender que eu tenho a possibilidade de fazer melhor, de ser melhor. Que eu posso fazer muita coisa útil para os outros e também para mim. As pessoas se sentem muito bem quando fazem obras, caridade, ajuda para os outros. Elas se sentem muito bem, porque elas se sentem confortadas. Quando eu me abro para ajudar os outros, eu me abri para mim. Porque eu não sou uma ilha isolada do continente. Essa ilha que sou eu tem contato com o continente para sofrer os bons ventos e também as tempestades. A tempestade logo passa, o vento logo passa. A bonança vem em seguida. Mas eu tenho que saber que a dor não é eterna, em seguida vem o prazer. Depois de um tempo de tristeza, a felicidade está quase ali, mas eu tenho que buscar. E ela está dentro de mim, ela não está fora, não. Então, alimentação adequada, alimentos verdes acalmam o calor do sangue, diminui os brancos e as gorduras ruins para evitar os processos inflamatórios e infecciosos. E saia da cama. A cama foi feita para dormir. A cama é local dos doentes. Não fique incentivando a sua doença. É por isso que é errado, quando a criança está doente, por exemplo, ela não quer ir na escola. Então, às vezes, ela simula uma doença. E os pais vêm com a superproteção. Aí a criança percebeu que esse é o jogo que ela pode fazer. Se eu fizer demonstração de doença, os meus pais vão me poupar das atividades que eu tinha que fazer. A doença, a criação de doença, não compensa. Nós temos que valorizar as pessoas nos seus momentos de alegria.
nos seus momentos de emoção. Não estou dizendo que quando ela está doente deva se abandonar. Não estou dizendo que quando ela está doente não se deva ter compaixão com ela. Não, nós temos que ter compaixão, nós temos que prestar socorro. Mas temos que ter a visão muito clara se ela está criando essa doença, se essa doença é psicossomática, foi criada porque ela esticou a corda e tem que ajudá-la a arrebentar essa corda de uma vez, que agora esticou, para que ela caia na real e mostrar que, da forma que ela vem encarando a vida, lutando contra si, sem se dar conta, ela não terá sucesso, ela não terá felicidade. Então, tratar depressão é uma questão de escolha. Tratar depressão é uma questão de escolha. Ou vou mergulhar na psiquiatria para andar anestesiado, meio arrastando, pior do que já estava, para que as pessoas tenham pena de mim, mas as pessoas agora têm pena de um doente. Eu não preciso que as pessoas tenham pena de mim, eu preciso que elas ajudem-me a sair da doença, para que depois eu possa ajudá-las a produzir no dia a dia, a trabalhar, a estudar, a fazer companhia, a semear dinamismo, a semear vida. Ninguém gosta de estar doente. Ninguém gosta de estar acamado. Mas, às vezes, a psicossomática remete essas criaturas muito carentes e muito mimadas para a cama para chamar a atenção. Toda a atenção se volta para ela. É importante dar a atenção que o caso exige, sem muito mimo, sem muito estímulo. A partir de então, os fatores psicossomáticos vão embora e nunca mais terá depressão. Quem tem depressão vai achar o que fazer. Sair da cama, às vezes precisa ser ajudado. Ser ajudado a sentir-se útil, mas não é só ficar com palavrinha. É fazer caminhadas, é mudar a alimentação, é levantar da cama e andar. A depressão é uma doença emocional que afeta o físico. É o câncer moderno. E ela só continua acontecendo porque ela é estimulada a ser mantida. Os próprios hospitais onde se internam depressivos estão muito sofisticados. Se fossem menos sofisticados, eu começaria a me dar conta que não vale a pena. Quando eu quero melhorar, o processo químico de produção de hormônios e de produção de energias é outro. Quando eu não quero, talvez a questão seja perguntar por que é que não quer melhorar? E as pessoas todas vão dizer que querem melhorar. O que elas vão dizer para a gente, o depressivo, é que esta situação que está acachapando não está me deixando olhar a vida com mais clareza. Boa alimentação, caminhadas, incentivo à vida. Não incentivar muito cama, não incentivar muito essa doença, porque quanto mais eu incentivo, mais eu deixo ela robusta, mais eu deixo ela gorda. É um estalo de dedos, sair da cama, caminhar, andar, às vezes precisa de ajuda, sim, então vamos ajudar, mas é preciso querer. E o querer é perceber que eu até agora lutei contra mim. Quem sabe se agora, com essas ajudas, eu vou lutar a meu favor. E aí a luta vale a pena. Muito obrigado pela atenção. Um bom final de semana. Fiquem em paz. Boa noite.